padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A presença amorosa de Maria que aqui nos congrega nos inspire. Aqui viemos e estamos, por graça de Deus, para proclamar a palavra e fecundar nossos corações, qualificando o caminho quaresmal que estamos vivendo nesta segunda semana. Deus nos conceda a graça de escutar a palavra e assim nos motivar no investimento permanente para a nossa conversão. São Paulino de Nola, um bispo, comenta e introduz o seu comentário com esta pergunta tirada da primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 7. O que tens que não tenhas recebido? Por isso, não sejamos, irmãos e irmãs, avaros do que temos, como se nos pertencesse, mas devemos tudo fazer rendendo graças e compreendendo que tudo o que recebemos é de Deus, que é o único dono de tudo e nos empresta para o nosso usufruto. Por isso São Paulino diz: foram-te confiados a administração e o uso temporário de bens comuns, não a posse eterna de uma coisa privada. Se na terra considerarmos apenas provisoriamente a nossa condição, poderemos usufruir dela eternamente no céu. Ele diz: lembra-te daqueles que no Evangelho haviam recebido do Senhor os talentos e do que lhes deu em recompensa o pai de família ao seu retorno. Então, perceberemos como é mais vantajoso colocar na mesa do Senhor o dinheiro que se quer fazer render do que conservá-lo intacto por uma fé estéril. E assim saberemos que o dinheiro guardado cuidadosamente, sem lucro algum para o patrão, foi um grande desperdício, inútil para o servo e motivo de maior sofrimento para ele. Portanto, com os próprios dons de Deus, nós somos chamados a fazer com que Ele seja nosso devedor. Nada, irmãos e irmãs, possuímos que Ele não nos tenha dado. Nem sequer existiríamos se um simples aceno de Sua vontade não fosse feito. E, sobretudo, como podemos pensar que temos algo de nosso, nós que não pertencemos a nós mesmos, tendo uma especial obrigação para com Deus, não só porque fomos criados por Ele, mas também por Ele redimidos? Não temos outra escolha senão aprendermos nos convertendo a ser generosos, nunca mesquinhos. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amado e amada de Deus, o Senhor falou assim, dirigindo-se a mestres da lei, fariseus, na sua interpretação de interpretar, na sua autoridade de interpretar a lei de Moisés. Por isso, ele diz: façam o que eles indicam, mas não imiteis suas ações, para exatamente dizer quanto é importante para todo discípulo a autenticidade, não apenas a competência de dizer, mas, sobretudo,
a testemunha amorosa daquilo que se faz e como se é. Eles falam e não praticam. E o Senhor descreve: amarram fardos pesados nos ombros dos outros e não são dispostos a um menor esforço de sequer com um dedo movê-los. As ações são feitas para serem vistos pelos outros. Usam largas faixas, trechos da escritura na testa e nos braços, longas franjas, gostam dos primeiros lugares na sinagoga, gostam de ser saudados e cumprimentados nas praças e chamados de mestres. Por isso o Senhor nos recomenda de não sermos nunca pretensiosos por aquilo que somos, pelo título que temos, pelo lugar que ocupamos, pelo ofício que exercemos e desempenhamos. Por isso, não queremos ser mestres, porque somos irmãos e irmãs uns dos outros. Não queremos ser chamados e colocados na reverência do Pai, que é o Pai de todos nós, que está nos céus. Não queremos nos colocar como guias, mas na verdade o Senhor nos mostra qual deve ser a nossa única pretensão: é a de sermos servos. Se nós formos servos uns dos outros, à vida, pela verdade, no amor, nunca negociando aquilo que de fato é valor absoluto do Evangelho, nós seremos aqueles que devemos ser. Vamos suplicar esta graça, a graça de sermos servos, e que Deus nos dê a graça desta conversão pela interpelação amorosa que nos vem da força de Sua Palavra Santa. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente